Fala galerinha, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa revisão de Química para o Enem. Essa aula importantíssima para a sua prova do Enem e também muito, mas muito importante para aqueles meus alunos de Recife, especificamente aqueles alunos do terceiro ano, que vão fazer prova do SSA3, que é o vestibular seriado da UPE. A gente sabe que eletroquímica é um assunto específico de SSA3. E falou em eletroquímica, falou dessa pilha, a pilha de Daniel. Nessa aula eu vou falar todos os segredos e eu vou falar todos os detalhezinhos que você precisa saber para você conseguir acertar toda a questão da pilha de Daniel. Tranquilo? Belezal? Vamos começar nossa brincadeirinha? Então vamos lá. Turma, vê só. A pilha de Daniel, ela tem uma importância histórica e ela tem uma importância prática. Importância histórica por quê? Presta atenção. A primeira pilha feita pelo homem foi feita por Alessandro Volta. Mas a pilha de Daniel, ela tem uma importância histórica por quê? Porque a pilha de Daniel, ela foi feita usando os conceitos básicos de oxidação e redução. E com a estrutura da pilha de Daniel, nós vamos conseguir montar outras pilhas com metais semelhantes aos metais que foram utilizados na pilha de Daniel. Então a pilha de Daniel, ela tem uma importância muito grande, por quê? Porque a pilha de Daniel, ela é o pontapé inicial para você conseguir entender e conseguir montar outras pilhas com outros materiais. Por isso que é muito, mas muito importante que você saiba todos os segredinhos dessa pilha. E a primeira coisa que a gente precisa saber é os constituintes da pilha de Daniel. Presta bem atenção. Primeiro a gente vai ver os constituintes da pilha de Daniel, depois a gente vai ver como funciona a pilha de Daniel. Combinado? Beleza? Então vem pra cá para eu falar para você como a pilha de Daniel ela é construída. Vem cá. Turma, dá para você perceber que a pilha de Daniel ela é formada por dois recipientes. Esses recipientes eles são chamados de celas ou cubas. Eu gosto de dizer que esses recipientes eles são na verdade dois potes. Mas você não vai encontrar na prova um pote. Você vai encontrar o quê? Um recipiente, você vai encontrar uma cela, você vai encontrar uma cuba. Beleza? Presta bem atenção. Dentro dessa cuba, que eu vou chamar de cuba 1, dentro dessa cuba, que eu vou chamar de cuba 1, você tem duas coisas. Dentro dessa cuba, você tem uma solução de sulfato de zinco. Detalhe, meu aluno do SSA3, presta bem atenção. Você tem uma cuba, 1 mol por litro de sulfato de zinco. Beleza? Mergulhado nessa solução, você tem uma placa de zinco metálica. Detalhe que essa placa, ela vai ser chamada de eletrodo. Você tem um eletrodo de zinco mergulhado numa solução de sulfato de zinco. Tranquilo? Guardou isso? Vem para cá. Você tem um outro recipiente, uma outra cuba, que eu vou chamar de cuba, olha, 2. Tá bom? Nessa cuba 2, você agora tem uma outra solução. Você tem uma solução de sulfato de cobre. Detalhe, essa solução, ela também é uma solução que tem uma concentração de 1 mol por litro. Mergulhada nessa solução de sulfato de cobre, o que você tem? Você tem uma placa de cobre metálico. Mergulhada na solução de sulfato de cobre, você tem uma plaquinha de cobre metálico. Essa plaquinha de cobre metálico, ela é o eletrodo de cobre. Tranquilo? Beleza? Presta atenção agora no que a gente vai fazer. Eu vou pegar um fio e eu vou conectar um fio do eletrodo de zinco até o eletrodo de cobre. Beleza? E na metade desse fio, eu vou colocar uma lâmpadazinha. Poderia ter sido um voltímetro. Tanto faz. Tranquilão? Beleza? Galera, quando eu faço esse esquema, eu percebo, eu vejo que a minha lâmpadazinha, olha só, a minha lâmpadazinha,
ela acende. A minha lâmpadazinha, ela começa a brilhar. E a minha lâmpadazinha, ela começa a brilhar por quê? A minha lâmpadazinha, ela começa a brilhar porque ali está sendo gerada uma diferença de potencial, uma DDP. E essa diferença de potencial, ela foi produzida a partir de quê? Essa diferença de potencial, ela foi produzida a partir da reação de oxidação e da reação de redução. Essas reações estão acontecendo respectivamente aonde? Essas reações elas estão acontecendo respectivamente no zinco e respectivamente no recipiente que tem o cobre. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Beleza? Vem cá. Turma, o zinco, presta atenção, o zinco, ele tem um potencial de oxidação maior do que o cobre. Aí você fala assim pra mim: e como é que eu sei que o zinco tem um potencial de oxidação maior do que o cobre? Eu vou ter que decorar, é? Eu não decorei, não. Ei, eu falei pra você que não precisa decorar. Eu falei pra você que os potenciais de oxidação e os potenciais de redução serão fornecidos na prova. A única coisa que você vai precisar fazer é o quê? Interpretar. E eu te dei os potenciais. Eu te dei os potenciais de oxidação. O potencial de oxidação do zinco e o potencial de oxidação do cobre. Turma, quem tem maior potencial de oxidação? O zinco. Se o zinco tem um maior potencial de oxidação, o zinco ele vai se oxidar. O zinco ele vai o quê? Perder elétrons. E é exatamente isso que eu quero que você se ligue. Vem cá. Essa plaquinha de zinco, ela tá cheia de elétron. Olha, essa plaquinha de zinco, ela tá cheia de elétron. E esses elétrons, de acordo com o potencial de oxidação, eles têm uma tendência muito grande a sair. Então esses elétrons, eles vão sair, olha que legal, eles vão sair aqui pelo fio, olha que massa. Eles vão sair aqui pelo fio, e elétron sai pelo fio. Os elétrons vão sair pelo fio, olha que legal isso aqui. E os elétrons, eles vão chegar, olha só que massa. E os elétrons, eles vão chegar, olha só que legal, na plaquinha de cobre. Quando os elétrons eles chegam na plaquinha de cobre, quem é que eles encontram? Galerinha, nessa solução aqui, quem é que você tem? Nessa solução aqui, vou colocar de azul, nessa solução você tem cátion cobre. E você sabe que o cátion cobre, ele tem um potencial de redução elevadíssimo. O cátion cobre, ele ganha elétron com uma facilidade muito grande. Então, o cátion cobre que está em solução, quando ele vê esses elétronzinhos chegando, o que ele faz? Opa! Eu quero pegar elétron para mim. E é exatamente isso que ele faz. Ele sai da solução e ele corre para pegar os elétrons que estão chegando de quem? Do zinco. Aí vê que legal. O zinco metálico perde elétron, esse elétron que o zinco metálico está perdendo está chegando. Está chegando exatamente aonde? No cátion cobre. Circuito fechado, elétrons organizados, lâmpadazinha o quê? Acende. Esse é o princípio básico de funcionamento da pilha de Daniel. Só que como eu falei, aqui eu vou falar tudo o que você precisa saber a respeito, pessoal, da pilha de Daniel. E uma das coisas que a gente precisa saber, qual é? É o funcionamento e o que acontece com cada recipientezinho desse com o funcionamento da pilha de Daniel. Beleza? Então vem cá para eu te mostrar esses detalhezinhos. Turma, olha só. Com o passar do tempo, o eletrodo de zinco, olha, o eletrodo de zinco, ele vai perder 2 elétrons. Aí eu vou colocar aqui, ó, esses 2 elétrons, eles estão vindo, olha só, pelo fio, beleza? Esses 2 elétronzinhos, eles estão vindo pelo fio. E olha só o que vai acontecer. Esse cátion zinco, ele vai, olha só, cair aqui na solução. Olha, o cátion zinco, ele começa a cair na solução. Olha que legal. O cátion zinco, ele começa a cair na solução. E o que vai acontecer
com esse eletrodo de zinco. Presta bem atenção. Esse eletrodo de zinco, ele vai começar a ser corroído. Esse eletrodo de zinco, porque o zinco está saindo da placa e caindo na solução, esse eletrodo de zinco ele vai começar a ter sua massa o quê? Diminuída. Aí é por isso que a gente diz o quê? O eletrodo que está sofrendo a oxidação a gente chama de quê? O eletrodo que sofre oxidação a gente chama de ânodo. O ânodo a gente sabe, né? É o eletrodo que? Negativo. Aí é por isso que a gente diz que o ânodo em uma pilha, ele é o quê? Corroído. O ânodo em uma pilha, ele tem a sua massa diminuída. Por isso que eu estou falando aqui, que a massa de zinco que diminui. A gente pode dizer que o zinco como eletrodo, ele é o quê? Não se esqueça disso não. O zinco, ele é, olha só, corroído. Beleza? Tranquilo? Por outro lado, o que acontece? Nessa solução aqui, vai haver um aumento de quem? Um aumento da concentração do cátion zinco. Ou seja, essa soluçãozinha aqui, ela vai ficar cheia, ela vai ficar saturada de cátion zinco. Então, preste atenção. No ânodo, ou seja, no recipiente em que você tem o ânodo, em que está ocorrendo a oxidação, a massa do teu eletrodo diminui e a concentração dos cátions existentes naquela solução, o quê? Aumenta. Beleza? Lá no outro eletrodo, lá na outra cuba, o que está acontecendo? Olha só, o cátion cobre que está na solução, aí vem o cátion cobre que está na solução, olha só. O cátion cobre que está na solução, ele vai correr para a placa, olha só. E o que vai acontecer? O cátion cobre que está na solução vai pegar os dois elétrons que estão chegando pelo fio e eles vão se transformar em quem? Eles vão se transformar em cobre metálico. Esse cobre metálico, ele vai se aderir à placa. Esse cobre metálico, ele vai se aderir à placa. E essa plaquinha de cobre, esse eletrodo de cobre, ele vai ter sua massa o quê? Aumentada. Ele vai ter sua massa aumentada. Por isso que eu estou falando que a massa de cobre o quê? Aumenta. A massa do cátodo em uma pilha aumenta. Por outro lado, a massa do cátodo aumenta, a massa dos íons cobre, a concentração, massa não, a concentração dos íons cobre que estavam na solução vai diminuir. Tranquilo? Beleza? Aí agora se liga, porque só está faltando um detalhezinho. É eu te explicar essa danada dessa ponte salina. A ponte salina, ela tem, pessoal, uma função estratégica dentro dessa pilha. A ponte salina, ela tem a função de equilibrar as cargas dos íons. Por quê? Se você reparar bem direitinho, essa solução aqui, ela vai ficar cheia, olha, ela vai ficar cheia de quê? Ela vai ficar cheia de cátion zinco. Essa soluçãozinha, ela vai ficar muito positiva. Enquanto que essa solução, ela vai ficar muito negativa. Aí você fala assim pra mim. Muito negativa? Oxi, entendi não. Vai, presta bem atenção. A solução não é a solução de sulfato de cobre. O que eu falei pra você ali? Que a concentração desse cara tá o quê? Diminuindo. Se a concentração desse cara tá diminuindo, esse cara que tá na solução, ele vai começar a ter muito desse cara na solução. Ou seja, a solução, ela vai ficar muito negativa. Turma, um lado está muito positivo, um lado está muito negativo. Aconteceu um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai fazer com que, presta bem atenção, aqui não está muito negativo, aqui não está muito positivo. Esses positivos,
eles começam a segurar os elétrons. Os elétrons começam a sair com dificuldade. Aqui não está muito negativo? Negativo repele negativo. Então essa galera começa a empurrar os elétrons. Ou seja, nosso fluxo de elétrons vai ficar prejudicado. Então aí a gente faz o quê? A gente coloca entre as duas cubas um tubo de vidro em U e dentro desse tubo o que a gente tem? A gente tem a solução de um sal. Um sal em meio aquoso, ele vai se dissociar. Aí o que vai acontecer? A parte negativa do nosso sal vai migrar para a região, vou botar aqui de verde, vai migrar para a região onde está com muita carga o quê? Positiva. A parte positiva do nosso sal vai migrar para a cuba que está muito o quê? Negativa. E a migração desses íons faz com que haja novamente um equilíbrio entre as cargas e esse equilíbrio é fundamental para o funcionamento da pilha. Beleza? Tranquilão? Viu que a pilha de Daniel ela não é muito difícil, só basta a gente ter o quê? Um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho com esse assunto. Deixa eu falar uma coisa para você. No Enem, você precisa saber o básico da pilha de Daniel. Para você, meu aluno, terceiro ano de Recife, SSA 3, todos esses detalhezinhos que eu coloquei aqui, você tem que saber, cara. Por quê? Porque é uma prova específica desses dois assuntos, pilha e eletrólise. Então, o que ele puder cobrar de pilha, ele vai cobrar. O que ele puder cobrar de eletrólise aprofundado, ele vai cobrar da gente. Tranquilão? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bota o dedinho aí no like de que gostei. Se inscreva no canal, porque todo o trabalho que a gente faz aqui no Química na Dose Certa é com muito carinho e é feito para a sua aprovação, para o seu sucesso. Um forte abraço, beijão no coração, tchau!